Às vezes a gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista e não aceita. Não sou louco. A primeira coisa que as pessoas falam quando você indica, esses dias mesmo falaram para mim, por causa de alguns problemas de uma gripe eterna pós-Covid, por que você não procura um psicólogo? Às vezes tem outras coisas te afetando aí que está causando isso tudo que está acontecendo com você. Então olhe para esses sinais. Às vezes o sinal chega e você não aceita. Recebo hoje no Celebrando um amigo querido, Anderson do Prado, mais conhecido como Pinduca, que ele realizou grandes corridas de rua e hoje ele é psicanalista, personal trainer e trabalha também ligado diretamente à área esportiva. Pinduca, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui falar com a gente. Você, Gil, que prazer enorme, né, poder partilhar um pouquinho, né, desse conhecimento e mais do que isso, cara, partilhar um momento com você, partilhar um momento com o seu público. Será um prazer, né, trazer um pouquinho da palavra que talvez possa ajudar quem está em casa, ajudar quem está acompanhando o trabalho com relação à saúde mental. Apesar de eu estar ligado muito com o esporte, vocês vão entender um pouquinho durante a nossa conversa, mas a psicanálise ela é uma terapia para o ser humano, né? É uma técnica de trabalho com a saúde mental e tenho certeza que de alguma forma vai acabar levando uma mensagem positiva para todos que nos acompanharem nesse programa. E por que todo mundo tem essa reação? Eu não sou louco, eu não preciso disso. Isso vem historicamente, né? Quando você pega a psicanálise estudada por Freud, nós estamos falando algo em torno de 120, 130 anos atrás, trabalhando com a busca para cura para as mulheres histéricas, né? Então, esse histerismo da mulher naquele momento, né, naquele momento histórico, cultural, social, a comunidade, a sociedade dizia que aquilo era loucura, era às vezes coisa do diabo, coisa do demônio. Então aquilo tudo vem, né, com o passar do tempo, fica essa relação do louco que tem problemas mentais e hoje ainda, nós estamos em 2023, a nossa cultura ela não absorve. E olha que interessante, você, numa roda entre amigos, você diz, nossa, fui no ortopedista, marquei a cirurgia, fui no médico, estava gripado, ele me passou um remédio, estou melhor. Mas dificilmente alguém vai chegar para você e falar assim, fui no meu terapeuta, fui no meu psicanalista. Justamente porque por trás disso vem uma incomodação, será que eu estou precisando mesmo? Será que eu estou ficando louco? E eu diria que nesse início de conversa, acho que de louco todo mundo tem um pouco, tem um pouco, né? Graças a Deus. Exatamente. Graças a Deus. A sua primeira formação é educação física. A primeira formação é educação física, depois com as especializações na área da pedagogia do esporte, na pedagogia do movimento humano, seguindo para a área da gestão esportiva, foi aí onde eu comecei a gerir academias, campos de futebol, society, e cheguei às corridas de rua, depois as corridas de montanha, pedestre, e as corridas de mountain bike. Já fiquei cansado. Nossa Senhora! E depois nessa jornada Mas você ficou durante muitos anos. Muitos anos, cerca de... A sua empresa... A Esporte. A Esporte geriu mais de 150 corridas, né, nesse período que nós trabalhamos, mas no caminho eu não descobri a psicanálise, eu fui descoberto pela psicanálise. Foi um encontro com uma pessoa sensacional chamada Eduardo Casarotto, onde eu recebi um convite, depois de um dia com ele, num evento de gestão, de marketing esportivo, um convite para cursar, né, a psicanálise. Eu já estava em análise, com uma outra profissional, e de repente eu entrei nesse mundo e comecei a conectar a importância, né, de trabalharmos a saúde mental, e isso tudo ligado ao esporte. Como eu venho, né, do esporte como ex-atleta, profissional, atuante na área da educação física, eu sempre fui regado à psicologia esportiva
que foi encampada pela psicologia positivista, né, progressista. Então o esporte é, vamos lá, vai dar certo, levanta, caiu, seu foco. E isso tudo leva a gente a muitas vitórias, mas também destrói muitas pessoas pelo caminho. E aí isso me chamou a atenção e a psicanálise trouxe algumas respostas para que eu pudesse ajudar as pessoas a principalmente ter mais consciência das escolhas que ela faz e não simplesmente ser empurrado por uma estrutura de vamos lá que você é capaz, na beira do abismo, dê o próximo passo. Na beira do abismo, o próximo passo é afundar. É trágico. É trágico. A esporte deixou de existir? Sim, a esporte deixou de existir justamente porque eu comecei a me conectar com essa área da saúde mental e essa conexão não permitiu com que eu fizesse 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Né? O psicanalista ele está sempre em formação, não existe psicanalista pronto. Então nós temos que ter a análise própria, os estudos continuados, né? E a supervisão, quer dizer, o compartilhamento com outros profissionais sobre os casos que nós atendemos em terapia. Então essa demanda fez com que a esporte na minha vida chegasse ao fim. Então, eu ia perguntar isso, o que te fez mudar o rumo da sua vida, né? Porque se dedicar ao esporte, ok, a gente já sabia quem era o Pinduca, é palestrante hoje também, a gente vai falar disso. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, esse convite que você recebeu te fez abrir os olhos para um novo universo. Às vezes as coisas estão na cara da gente e a gente não enxerga. Gil, eu sempre trabalhei, cara, com os cuidados ao ser humano. É interessante isso. E na educação física, um trabalho como personal há 30 anos, né? Você percebe que o ser humano, uma parte é a parte física. Como 30 anos? Você começou com 10? Não, eu já tenho uma boa jornada aí pela frente. No esporte eu iniciei a próxima equipe profissional ali com 16 anos de idade, né? Então eu já vivi esse ambiente de pressão, esse ambiente esportivo com 16 anos de idade quando eu fui para a Europa jogar futebol. Olha que chique ele. Eu tive a oportunidade em participar de alguns torneios na Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega por uma equipe chamada Pequeninos do Jockey. E você era o quê? Eu era médio volante, eu era jogador de futebol de campo. E então nesse momento eu já tinha esse contato. E nesse ambiente eu já me preocupava com os outros. Você já sofreu ali? Sim. Impactos na sua... Na pessoa, né? Pinduca, né? Sim. Pela cobrança, pela origem simples e pobre. Então você começa a achar que só existe aquilo como oportunidade. Né? Eu sempre trouxe uma vida paralela aos estudos. Então quando chegou a faculdade, eu escolhi a faculdade fazendo minha primeira grande decisão, acho que a segunda grande decisão na linha profissional, onde eu escolhi deixar o futebol profissional para entrar nesse ambiente da educação física e do esporte. E sempre foi o ser humano. E hoje eu escuto uma coisa, Gil, que é muito comum, foi comum para mim, o personal ele também é um psicólogo. Sim. Esse é um erro que eu vivi. Acaba não sendo. Ele não é. Não é. Por mais que... Vamos falar disso no próximo bloco, porque esse assunto, quando ele falou profissional e psicólogo, eu concordei, daí ele está dizendo que não é. Então eu vou querer saber disso mais detalhadamente no próximo bloco. Anderson do Prado Pinduca, que é psicanalista, personal trainer e palestrante. A gente volta já. Residencial Caxangá 2, um empreendimento com 2 dormitórios, elevador e uma vaga de garagem. É o conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Sabe o que é melhor? Ele fica a apenas 10 minutos do Suzano Shopping. A entrada é facilitada em 36 vezes. Documentação grátis, mais TBI, registro e taxa. Empreendimento Gênia, 30 anos, construindo com qualidade. Um lugar que realiza sonhos, que transforma momentos importantes em acontecimentos únicos. Este é o Espaço Sublime Festas. Aqui é onde a magia acontece. São casamentos, formaturas, debutantes, confraternizações, eventos corporativos. Tudo pensado com todo o carinho, qualidade e o atendimento que você merece.
E sabe o que é mais legal? Aqui você não precisa se preocupar com nada. Você terá uma assessoria completa, serviço de buffet, iluminação, DJ, decoração, enfim. É uma ampla estrutura para que tudo saia do jeitinho que você quer. E o mais importante, os preços estão imperdíveis, a condição de pagamento é facilitada, eles parcelam e já estão com a agenda aberta para 2024 e 2025. Tá esperando o quê? Cada cantinho aqui é pensado com muito amor. Venha realizar seu sonho aqui no Espaço Sublime Festas. Celebrando hoje com Anderson do Prado Pinduca, que é personal trainer de formação, ele psicanalista é também e palestrante. E na passagem do bloco ele falou de uma questão que as pessoas às vezes pensam que o personal é psicólogo, e eu estava concordando. É personal, é psicólogo. Não, não é. Não é, gente. Não é. Não é. O que E por que a gente acha que é? Porque é o seguinte, o que acontece? O personal, ele é alguém que tem uma escuta do seu cliente. Ele passa um momento de convivência, às vezes mais que a própria família, Sim. porque 1, 2, 3, às vezes 4, 5 vezes por semana, cerca de 1 hora. E o personal, ele tem a possibilidade da escuta. O que difere um profissional da saúde mental e o personal? A preparação técnica para saber escutar, auxiliar esse ser humano que precisa dessa escuta. Faz sentido. Mas eu não posso colocar ali a minha opinião. Eu sempre falo sobre esse assunto e brinco, que é o seguinte, Gil. Imagina, 19 anos de idade, 20 anos de idade. Né? O garoto tá lá saindo, balada, curtindo a vida que é normal, a vida de um jovem. De um jovem. E aí ele tá dando aula para um cara que tá terminando um relacionamento, um casamento. Ele vai falar, mete o pé nessa parada. Mete mesmo, vai vem viver pra a sua night vida. comigo. Exato. Só que essa transferência não é a escolha do aluno, não é a escolha do outro. Então, nesse lugar, isso é um exemplo, né, bem Sim, banal, mas assim, nesse lugar da escuta, muitas vezes o personal ele interage com a sua opinião sobre os assuntos. E um profissional da saúde mental, um psicanalista, jamais. Né? A psicanálise foi fundada, foi criada por Freud e ela é tida como a cura pela fala, a cura pelo amor, através do que? Da livre associações de ideias. Quando ele descobre o inconsciente e o consciente, o analista vai ajudar a pessoa a acessar os fragmentos inconscientes que levam essa pessoa a atitudes no dia a dia que ela não tinha percepção. Então, um trauma que ela viveu na sua infância, algo no decorrer da sua formação que é muito forte, ela reproduz um sintoma enquanto adulta. E eu não posso interferir nisso. Eu tenho que dar para ela a possibilidade de consciência sobre isso para que ela faça a sua escolha. E se ela quiser separar o casamento, está tudo bem. O Pinduca, essa questão de escolha que você falou, e como eu posso dizer, aconselhar não é o termo mais correto, não, né? Não é um aconselhamento. Não é aconselhamento. Não é uma análise mesmo. A implicação, nós saímos de uma origem da psicanálise, de o que era Freud explica. E a gente ouve isso, né? Sim. Qualquer coisa acontece, Freud explica. Freud não. explica. Hoje, na psicanálise contemporânea, e eu cito o Jorge Forbes, que foi um aluno de Jacques Lacan, que foi um estudioso, aluno de Freud, que diz o seguinte: nesse momento, né, nesse século XXI, nós temos que aprender a fazer as nossas escolhas. Hoje é muito difícil escolher. Antes nós tínhamos facilidade porque era o certo e o errado. Hoje nós temos muitas possibilidades. Sim. Então fazer a escolha, eu tenho 10 opções. Quando eu escolho uma, eu não posso ficar vivendo as 9 que eu não escolhi. Então eu preciso aprender a fazer a minha escolha, colocar essa escolha no mundo e ser responsável por ela. Como é que você tem resposta para tudo que chega até você? Você tem vivência e conhecimento para falar de todos os assuntos? Eu acho que todos os assuntos, ninguém tem, né, toda essa habilidade para lidar com todos os assuntos. Mas hoje, né, eu tenho uma escuta um pouco mais apurada e eu consigo... Que é importantíssimo. Exato. Eu consigo, através dessa escuta, fazer ou ajudar o analisando nas suas associações, na sua análise.
Então existe uma origem, uma raiz psíquica que leva a um sofrimento, que isso está muito ligado à raiz do desejo ao pai ou à mãe ideal, desejos que não serão realizados. Nunca, porque não existe um ideal de mãe, um ideal de pai. Então o analista vai ajudando o seu analisando. E às vezes, por isso que o estudo é constante, porque você estuda cultura, filosofia, você estuda o que está acontecendo nesse momento, estuda o que aconteceu, né, em tempos passados, para você saber a origem de muitas coisas, mas o analista ele tem também a humildade em buscar a informação e dizer que determinados assuntos naquele momento não é possível dele alongar essa conversa, dele ajudar o analisando naquele momento, e ele é franco com o seu analisando. Então eu acho que completo eu nunca serei, nós nunca seremos, mas a gente tem a condição de ser honesto. E isso nos dá a possibilidade de busca. E hoje buscar é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem um celular na mão e você tem todas as informações possíveis ali. Todas as possibilidades estão na sua mão, né? É isso aí. Livros. Quando que você começou a escrever livros? Ele trouxe um aqui para mostrar, mas é que eu já ganhei um dele aqui, ó. Tá até com autógrafo. Vou até mostrar para vocês porque eu achei chique, né? Tem um livro autografado aqui pelo Pinduca, ó. Que bacana isso aqui. Esse aqui é o último. Exatamente. Esse foi o último. O Jogo Interno. Saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. É o seguinte, Gil, esse último livro, ele foi instigado através dos atendimentos em terapia. O que aconteceu nessa trajetória da psicanálise? Eu atendo o ser humano, mas como eu tenho essa origem no esporte, ainda sou esportista, eu gosto do movimento, né? Eu corro, eu pedalo, você continua fazendo? Eu gosto de jogar futebol, eu continuo, eu sou um esportista. Você gosta de jogar futebol? Eu gosto, de forma amadora, né? Mas eu gosto. Então, o meu diálogo com os esportistas ele sempre é um diálogo assim de fácil entendimento, porque eu vivi esse meio, eu conheço essas dores, então eu acabei trazendo para análise, para a clínica, muitos atletas profissionais, atletas em formação e os seus familiares. E num dia, numa conversa com uma das mães de um garoto que jogava no Corinthians, uma pressão muito grande, menino de 9 anos de idade, ela disse assim depois da sessão: você precisa escrever um livro sobre isso, porque isso é sensacional, você precisa fazer isso chegar para as pessoas. Então eu comecei a trabalhar com o livro O Jogo Interno. E antes disso eu já havia escrito, né, o Manual do Gestor de Corridas de Rua. Sim. E o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike, que é mesmo um manual para quem deseja, né, organizar um evento, em específico uma corrida de rua. Você deu de mão montanha. beijada para quem quiser organizar um evento. Eu entreguei, Gil, porque eu acredito nisso. É isso. O conhecimento precisa ser compartilhado. E aí todos crescem juntos. É isso. A gente vai falar mais sobre... papo é louco, né? Parece que é louco, né? Porque assim, a gente viaja aqui e... Enfim, conhecimento é tudo na vida, né? Por isso que a gente... Meu pai, estude para ser alguém na vida. A gente não entende isso quando a gente é adolescente. Só lá na frente que a gente vai entender. Anderson do Prado Pinduca, psicanalista, personal trainer. Antes personal trainer, depois psicanalista e palestrante. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Daniele Mello é conhecido por várias técnicas de alongamento dos seus fios, preservando a saúde e a naturalidade dos seus cabelos. Sempre se aperfeiçoando para melhor atendê-los, eles trazem uma nova técnica exclusiva criada pela Daniele Mello, que é a aplicação da fita finalizada na Nanotech. E não para por aí. Aqui você também encontra os mais modernos tratamentos, como harmonização facial e corporal. Vamos começar pela facial? Aqui você encontra o famoso Botox, preenchimentos e bioestimuladores. Já na estética corporal, você encontra enzimas para queima de gorduras e bioestimuladores para flacidez, fora os aparelhos de última geração, tudo para te deixar ainda mais linda. E além de tudo isso, tem uma novidade que já é um grande sucesso: harmonização do bumbum, Glúteo Max e bioestimuladores. Tá se perguntando o que é isso? Eu te explico.
É um procedimento que fortalece o músculo do bumbum, empina, melhora a celulite e flacidez, com o resultado dos sonhos, um bumbum empinado e durinho. São tantos procedimentos que eu passaria o dia todo falando. Por isso, eu te convido a agendar uma avaliação gratuita. Estúdio Daniele Melo, realçando o brilho que já existe em você. Celebrando hoje com Anderson do Prado Pinduca, que é casado com a Xênia, pai de 2 filhas, atleta, personal trainer, psicanalista, palestrante e o que mais? Tem mais? Não, tá bom, pode parar que tá Xênia. ótimo, já tem bastante coisa aí. A Xênia que tem lá, como chama o... Rainha dos antepassos. Rainha dos antepassos, faz coisas deliciosas, pode procurar no Instagram que você vai gostar. Uma delícia que eu já experimentei e eu indico, viu? Entrega bacana para você. A gente está falando de psicanálise no esporte. Você faz a psicanálise individual e em grupo? Hoje a psicanálise é um trabalho singular, ele é um trabalho individual. O que acontece, Gil, é que as palestras é um caminho, assim, uma porta de entrada, né, que eu descobri para que eu pudesse levar uma primeira mensagem, criar um primeiro impacto, uma incomodação nas comissões técnicas e também nos atletas. Então tem funcionado bem essa mensagem, porque a pessoa leva para casa algo que incomodou, e em alguns casos, depois desse trabalho, alguns atletas me procuram, alguns dirigentes me procuram para fazer um trabalho individualizado. Então a essência da psicanálise, ela é singular. Eu tenho que querer fazer a psicanálise? Sem dúvida. Uma coisa que é muito comum, né? Não para as crianças, mas para os adolescentes, a mãe dizer assim: eu quero marcar um horário para o meu garoto que está jogando no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Eu falo, tudo bem. Ele Só quer... que passa para ele o meu contato e ele vai tomar essa iniciativa. Então o processo já começa aí. Tá. Quando a pessoa tem a iniciativa de buscar o auxílio profissional. Nesse momento não é o pai e a mãe que manda. Não é o pai e a mãe. O adolescente, a criança, o atleta procura, e aí o processo dele. E tem algo interessante, que difere um pouco do mercado tradicional. Se na segundo contato não existiu uma identificação, Uma conexão. uma conexão entre analista e analisando, não existe análise. Então isso é muito tranquilo para mim. Pra eu É passar empatia, isso. não é? É empatia. Então não é comercial e financeiro apenas. Que a gente vai às vezes no meio, não vou mais lá, não fui com a cara dele, a gente fala isso. Exato. Né? Na psicanálise isso não funciona. Se eu não acho tiver esse primeiro contato saudável para as partes e mesmo para o analista. Às vezes o analista não se identifica com o seu analisando e não consegue. Existe uma transferência, uma cotransferência aí, né? Uma contratransferência, e aí não é possível e eu acabo indicando outro amigo profissional. Ô Pinduca, por exemplo, um atleta de alto rendimento, ou não tão alto rendimento, ele pode vir a melhorar o seu desempenho por conta de um tratamento? Tratamento? É um tratamento. Um tratamento de psicanálise? Olha, todos os atletas que passaram por minha mão, já são muitos, né? Com essa jornada aí de quase 7 anos, todos tiveram benefício. Porque o benefício ele não é exclusivo para o esporte. O benefício é para a vida. Pra pessoa, né? Exato. E às vezes a potencialização no esporte é só um fragmento. É a cabeça, né? Exatamente. É um fragmento daquilo que ele percebeu. É um exemplo muito simples, né? Muitos estão no esporte por um sonho do pai, buscando realizar um sonho do pai. E ele está indo e acaba se prejudicando com isso. Quando ele descobre que esse sonho não é dele, que ele é do pai, ele continua no esporte se ele tiver vontade, mas agora de uma forma muito mais leve, porque a vitória, a derrota, o empenho dele é para ele. Pesa menos. É para o grupo, exatamente. É diferente você colocar em xeque o sonho do teu pai, que é o desejado, né? A casa que a mãe deseja, que você tem que dar. Né? Exato. E assim, na psicanálise a gente olha para o lado psíquico mesmo, de necessidade de aprovação e amor materno, paterno. Então o risco de eu não me tornar um profissional é perder esse amor. Então se o meu pai tem esse desejo e eu não cumpro, eu estou colocando em risco o amor do meu pai ou da minha mãe, psiquicamente falando, né? Na prática nem é isso.
Nem isso. Então todos que fizeram trabalho comigo e com bons profissionais, eles têm uma evolução sim. Outra questão. Precisa necessariamente ser presencial como nós estamos aqui? Um frente a frente com o outro? Isso é a magia, cara, entre tantas coisas ruins, né, que nós vivemos com a pandemia, nós aceleramos um processo de convivência com a tecnologia. Então hoje eu atendo cerca de 95% dos meus atletas, pacientes, né, tudo online. Então à isso, distância. o acesso A gente pra todos. aprendeu, isso não era aceitável. Eu acredito que Até trabalhar a gente trabalhou. nós demoraríamos muitos anos para chegar no nível que nós chegamos em 2 anos. Se não fosse a pandemia. Exato. Então, A única coisa que prestou na pandemia foi isso, né? exato. Eu sempre coloco assim um parênteses porque nós tivemos perdas, dores, né, pessoas que foram com a pandemia, mas Sim. isso foi positivo. Celebrando a saúde com o Dr. Ivan Hanashiro. Este quadro maravilhoso, Dr. Ivan Hanashiro tem participado aqui semanalmente conosco, sempre falando de um probleminha de saúde que a gente pode até evitar. Ele é geriatra, médico da família, e o que ele busca? Que você tenha um envelhecimento saudável. Conta qual é a dica de hoje, Dr. Ivan? Celebrando a saúde, com o Dr. Ivan Hanashiro. Olá, meus amigos e minhas amigas. A osteoporose é uma doença que pode atingir todos os ossos do corpo, fazendo com que fiquem fracos e com possibilidade de quebrarem aos mínimos esforços. Os principais tipos são osteoporose pós-menopausa, osteoporose senil, osteoporose secundária, que incluem doença renal, hepática, endócrina, hematológica ou uso de certos medicamentos. No início, a osteoporose não causa sintomas, pois a perda da densidade óssea ocorre muito gradualmente. Algumas pessoas nunca desenvolvem esses sintomas, mas quando a osteoporose causa a quebra do osso, podem sentir dor. São fatores de risco o uso de corticoides, falta de hormônio estrogênio, falta de exercício, dieta pobre em cálcio, tabagismo, consumo excessivo de álcool e histórico familiar. O seu diagnóstico é realizado através da densitometria óssea para medir a densidade dos seus ossos. A osteoporose pode geralmente ser prevenida e tratada gerenciando os fatores de risco, com uma adequada ingestão de cálcio e de vitamina D, bem como a prática de atividades físicas constantes, reduzindo assim o risco de fraturas. Utiliza-se combinado a essas condutas o tratamento medicamentoso, que vão desde comprimidos orais a injeções anuais. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Referência em todo o Alto Tietê, a clínica Cota Beauty, que é especializada na estética íntima, traz a grande oportunidade de você voltar a se sentir confiante. E isso é tanto para os homens quanto para as mulheres. Para você que está insatisfeito com a sua região íntima, eu trago uma grande novidade: a harmonização íntima masculina e feminina. Já ouviu falar? A harmonização íntima masculina proporciona ganhos de espessura e comprimento. E para as mulheres eu trago uma grande novidade, a harmonização íntima feminina, que vai melhorar volume, flacidez e clareamento, auxiliando, melhorando sua autoestima. E além da estética íntima, eles realizam muitos outros procedimentos corporais e faciais, como harmonização, botox, ozonioterapia, otomodelação, entre tantos outros. Volte a ser feliz e confiante. Venha você também para a Cota Beauty. Celebrando de hoje com o Anderson do Prado Pinduca, que é personal trainer, psicanalista e é também palestrante, que faz lives semanais? Eu faço live semanal há mais de 150 semanas, contínua, trazendo um assunto sobre psicanálise e esporte, cara. Por onde? Pela Unitá? A Unitá é uma parceira de um espaço colaborativo que eu faço um trabalho junto com eles, mas as lives elas estão no canal do YouTube, né? Você vai encontrar no canal Anderson do Prado Pinduca,
todo o conteúdo lá de psicanálise e Para esporte. o povo entender o que é pinduca. Pinduca. O que é pinduca? Pinduca é o apelido que eu ganhei antes mesmo de nascer. Ah. Meu avô dizia que nasceu Pinduquinha. Meu avô deu apelido para todos os netos. E nasceu Pinduquinha e hoje, até hoje, né, o Pinduca, em muitos ambientes, as pessoas não sabem nem o meu nome, que é Anderson do Prado. Quando te pergunto, quando você se apresenta para alguém, prazer, pinduca. Você já vai falando pinduca. Já vai logo, a pessoa dá uma risadinha assim, porque é engraçado, É. e daqui a pouco já tá... Porque não é um apelido comum, né? Não é comum. Poucas pessoas na minha trajetória eu conheci com esse apelido. Poucas. Com pinduca. Exato. Que engraçado que é. Para ficar claro, só que é um apelido de família. Nas redes sociais, te acha? @Pinduca Prado no Instagram. Pinduca Prado. Isso. E lá no Instagram você vai no link da bio e lá você tem todos os contatos de e-mail, todos os contatos de canais em outras mídias. Então, @Pinduca Prado você vai encontrar bastante coisa lá sobre psicanálise, sobre esporte. Esse é o último livro. Tem algum outro já no forno? Já Olha tem só. saindo aí, que é sobre um trabalho que eu já fiz, que se chama Ensinando Mentes. Ensinando Mentes é um trabalho semelhante, voltado da saúde mental para professores, para gestores, né, do ambiente escolar. Então essa abordagem, eu fui professor, né, por vários anos, e eu percebo essa carência entre os professores. O Ensinando Mente já foi curso, e agora vai virar um livro, então já está no projeto, já estou escrevendo esse conteúdo. Esse livro, quem quiser adquirir, como é que faz? Esse livro lá no Pinduca Prado, no Instagram, no link, você tem lá um linkzinho lá, um botãozinho que você tem todas as informações. Na Amazon, se você quiser ir direto... Está na Amazon? Já está na Amazon, então você vai digitar lá o Jogo Interno e vai conseguir adquirir o livro. E os dois primeiros, também de corrida e de mountain bike? Também na Amazon. Também está na Amazon. O Manual do Gestor de Corridas de Rua, o Manual do Gestor de Corridas de Mountain Bike. Tudo na Amazon você encontra esse material aí. Como você tá chique, não? Que legal, né? Que caminhada boa. É uma caminhada maravilhosa. Voltando, você não faz só psicanálise, não atende só na psicanálise pessoas do esporte. Não, de forma alguma, né? A psicanálise atende a todo ser humano. No esporte existem os seres humanos. E é o que eu disse, coincidentemente, eu tive a minha história voltada para o esporte, né? Então eu consigo ter uma relação muito boa, né, um linguajar, um vocabulário que o esportista entende, e isso faz com que a maioria dos esportistas venham. E às vezes a queixa é sobre dificuldade de fazer movimento corporal, fazer exercício, né? Um outro livro que está aí saindo também é sobre se eu sei que o exercício faz bem, por que eu não pratico? Por quê? Exatamente. Por o quê? Esporte, ele traz todos os benefícios, né? Todo mundo sabe o porquê o esporte é bom. E não faz. Mas os fatores psíquicos, né? Os traumas, aquilo que está escondido, que está no seu inconsciente, é que leva você a uma autossabotagem. Então, essa abordagem é muito comum na clínica, e não é o esportista, é o sedentário que chega. E também, né? Casos de depressão, pensamento suicida, enfim, cara. Aí eu atendo todo caso de problemas psíquicos, né? De mal-estar psíquico. Palestras, você já ministrou várias e tem quais em andamento e novos contratos? Olha, isso é uma coisa que eu amo fazer, porque a gente consegue atingir um público grande. Sua né? palestra tem quanto tempo? Ela começa com palestras em torno ali de 1 hora. 1 hora. 1 hora. E depois vai depender do público. 1 hora é pouco para você. É pouco, porque o assunto é muito legal. Mas com 1 hora a gente consegue passar uma mensagem muito bacana. As palestras acontecem para o meio corporativo, para as empresas, às vezes de forma presencial, às vezes de forma online, né? Para os clubes, da mesma maneira, às vezes de forma online, quando estão longe, e às vezes presencialmente. E recentemente agora, um grande clube, né, de Mogi, um grande clube do Brasil, né, que é o Corinthians, que eu já venho fazendo uma sequência de palestras. Nós acabamos de alinhar mais uma palestra, dessa vez é uma experiência nova, porque será uma palestra para todos os pais das meninas que praticam o futebol feminino do Corinthians. É mesmo? Isso, nós vamos sempre a gente faz uma abordagem com os atletas,
mas dessa vez nós escolhemos levar essa mensagem para os pais. Mas não sei qual é o mote específico, mas ainda por conta do preconceito enfrentado das meninas em campo? Não. O preconceito é só um item. Não, o que nós vamos falar na palestra é sobre tudo que está nesse livro, Gil. Tudo que está no livro. Eu preciso ler o livro, eu ganhei, não deu tempo, você me tranquilo, perdoe? Fique tranquilo, você vai tomar conhecimento e você vai ver. Eu ganhei recentemente também. Todos os conteúdos do livro, eles serão abordados nessa palestra, porque olha o título, o jogo interno, a saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e dos técnicos esportivos. Então, essa abordagem de responsabilidade dos pais é o tema que nós falaremos lá no Corinthians com todos os pais das meninas. Se ele fala 1 hora e meia nas palestras, aqui o programa a gente tinha que falar 2 horas, mas não vai dar. Fica tranquilo, faremos. Mas eu vou brindar com você a sua vinda até aqui, te agradecer muito, Pinduca. Você sabe que eu te admiro profundamente, tenho um carinho enorme por você, de muitos anos te acompanhando, e eu só posso desejar para você mais sucesso na sua vida profissional, para a Xênia, para tua mulher, para suas filhas, que vocês prosperem cada vez mais, e você, como um estudioso que merece todo o sucesso do mundo. Obrigado, viu? Gil, muito obrigado. Você sabe o amor que eu tenho por você, o respeito e a admiração por você, por tua família. Obrigado. É um prazer compartilhar qualquer momento com você, e esse no Celebrando não foi diferente. Obrigado. Especial. Saúde! Saúde. Tchau, tchau.